Os irmãos já sabem daquilo que muitas vezes está no meu coração com relação à palavra de Deus. E pela manhã, quando o Senhor nos dá a graça de trazer a palavra, nós temos tratado a respeito de uma reavaliação da fé cristã, da nossa fé, do nosso entendimento como igreja, do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida. E o Senhor nos deu a oportunidade de tratar umas 3 vezes alguns assuntos referentes a esta questão. E hoje eu gostaria de continuar falando com os irmãos acerca desta reavaliação da nossa fé, da reavaliação da nossa vida como igreja, daquilo que significa para nós ser cristãos, e falar do nosso principal ponto de referência, que é Cristo Jesus. Por isso, o tema da nossa meditação hoje é cristãos a partir de Cristo. E eu gostaria de ler o texto base, que está em Lucas, no capítulo 5, o versículo 38. A palavra de Deus diz o seguinte: mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ambos juntamente se conservam. Santo Espírito, esta é a tua palavra. Nós queremos nos colocar na total dependência de ti. Tu sabes que para proclamá-la, tanto para ouvi-la, nós dependemos de ti, meu Pai. Por isso, pela tua graça, pela ação do teu Espírito Santo, tu operes em cada um de nós aquilo que o Senhor quer operar nesta manhã, Senhor. Tu fale com cada um de nós, Senhor, e que a tua palavra venha gerar vida em nossos corações. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu peço, Pai. Amém. Hoje em dia a vida é muito corrida. É tudo muito acelerado, tudo muito rápido, tudo muito ágil. E existe também um sistema que tenta tirar o nosso sossego, nos entreter. Por isso nós precisamos atentar para os momentos específicos que o Senhor nos concede, como por exemplo a reunião da igreja. Esta é uma reunião que tem um objetivo. O objetivo da comunhão com os irmãos, da adoração ao Senhor, e também de um tempo em que nós nos deparamos diante da sua palavra para meditarmos. Então, que esta seja o desejo do seu coração, ou o foco do seu coração nesta manhã. Meditar na palavra de Deus. Preste atenção no que o Senhor vai falar, preste atenção no que o Senhor quer dizer através da sua palavra. Foque, analise, pense, busque no Senhor a revelação de tudo que será dito. Se é para isso que estamos aqui reunidos, então vamos remir o nosso tempo, vamos aproveitar o nosso tempo e vamos nos dedicar a esta questão. Analisarmos juntos e meditarmos juntos na palavra do Senhor nesta manhã. Amém? Vou começar a leitura do nosso boletim. Aqui eu falo sobre um sentimento que às vezes permeia o meu coração quando eu olho para a igreja de maneira geral, quando eu olho para toda a cristandade, para todos os cristãos, para a igreja no Brasil ou mesmo fora do Brasil. E às vezes o meu coração se enche de um sentimento de que algo está muito errado. Eu não sei se os irmãos têm a mesma convicção ou se os irmãos têm a mesma percepção, mas às vezes eu me vejo nessa dificuldade de olhar para tudo aquilo que se chama Igreja de Jesus Cristo, para tudo aquilo que toma para si a prerrogativa de cristãos, e ver então com certa dificuldade que algumas coisas precisam ser revistas, que algo de muito errado está acontecendo nesse processo, algo que complica, ou que não bate, que não dá liga, que não dá certo quando nós começamos então a focar a pessoa de Jesus.
Quando nós olhamos para Cristo, a sua palavra, o que Ele é, o que Ele representa, e nós olhamos para a cristandade, para os cristãos, nós de alguma maneira falamos: Senhor, o que está errado? Podemos identificar um sentimento crescente em algumas pessoas de que algo está muito errado no que se refere à fé cristã em nossos dias. Já faz alguns anos que Deus tem conduzido alguns por um processo que tem como objetivo a desconstrução em relação à maneira como nós o percebemos, bem como a maneira como vivemos a nossa fé. É um processo lento e espantoso, e Deus, que é vida, usa das coisas simples da vida para operar em nós as mudanças que Ele deseja fazer. Eu falo disso porque às vezes eu converso com um, com o outro, e a gente vai percebendo nessas conversas esse sentimento crescendo. Esse sentimento de que nós precisamos voltar os nossos olhares para Jesus, voltar os nossos olhares para a Sua Palavra e buscar em Jesus e na Sua Palavra, na revelação trazida pelo Espírito, em toda a palavra que revela Cristo, então a nossa identidade e a expressão da nossa fé, entender o que cremos e o que somos, como filhos e filhas de Deus, como igreja de Jesus Cristo. Muitas vezes o que nós nos apoiamos para dizer ou para buscar a nossa identidade ou para dizer o que somos é simplesmente a nossa tradição religiosa, é simplesmente a nossa questão social, a nossa cultura. Mas nós não podemos esquecer que Jesus Cristo e o seu Evangelho é contracultural. E que ao mesmo tempo ele pode ser vivido em toda e qualquer cultura. Mas nós não podemos buscar para nós a nossa identidade na nossa cultura e nem na nossa tradição religiosa, porque a nossa identidade só se encontra em Jesus Cristo, para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se há este sentimento de que algo precisa ser revisto, é porque muitas vezes nós estamos bem acondicionados aos padrões religiosos, estamos bem formatados com aquilo que o mundo diz ser legal e interessante dentro daquilo que é evangelho, com aquilo que o mundo diz que Deus é, mas talvez nós não estejamos acondicionados ou em conformidade com o que Cristo é e representa, e com o que Cristo veio trazer e ser. Em meio às coisas simples da vida, gostaria de fazer referência a uma experiência pessoal, que quando contada não representa nada de extraordinário. Talvez o que eu gostaria de dizer nestas linhas pareça óbvio para alguns, ou de pouca relevância para outros, ou ainda nem represente uma novidade, mas gostaria de correr este risco. Tenho em meu favor o argumento de que o óbvio sempre nos coloca em dificuldade pelo simples fato de sua natureza óbvia, pois muitas vezes aquilo que está debaixo de nossas narinas constitui-se nas coisas que mais temos dificuldade de perceber. A experiência acima citada aconteceu durante uma conversa em uma de minhas viagens com o pastor Glenn. Ele relatava algumas histórias de seus professores do seminário teológico. Entre tantos relatos, um me chamou muita atenção e desde então tem feito parte dos meus questionamentos. Trata-se de uma sentença pronunciada por um dos seus professores, o Dr. Reinaldo Purim. Esta sentença, dita pelo Dr. Purim em 1968, afirmava que nós estamos no início da interpretação do cristianismo. Não quero me ater muito aos detalhes, mas temos de convir uma afirmação desta, depois de quase 2000 anos de história do cristianismo, é no mínimo curiosa. Pensar que passando todo este tempo, alguém ouse fazer tal afirmação é motivo para, pelo menos, ouvir seus argumentos. Estávamos ali numa conversa, batendo um papo, e de repente o Glenn solta esta, de que o Dr. Purim havia dito que em 1968, que nós estamos no início, ou estaríamos no início da interpretação do cristianismo. Quando ele falou isso, na hora eu já falei, mas peraí, a gente tem 2000 anos de história de cristianismo, tem gente interpretando o cristianismo há muito tempo. E este mesmo espanto que entrou no meu coração, esse mesmo questionamento, entrou no coração do Glenn. E ele foi na porta do Dr. Purim, bateu lá e... Dr. Purim, o senhor fez uma afirmação dizendo que
nós estamos no início da interpretação do cristianismo. Como o senhor pode dizer uma coisa dessa? Como o senhor pode dizer isso? E ele então começou, através de algumas perguntas, conduzir o Glênio a um raciocínio. E as perguntas que ele fez, a primeira foi: bom, da onde surgiu o cristianismo? Nós sabemos, os irmãos sabem, que o cristianismo surge do judaísmo. O cristianismo surge, brota do judaísmo. E o que vem se tornar o cristianismo posterior? Depois, a partir do século IV, início do século IV, 300 e 318, o que acontece é que Constantino se declara cristão, se diz cristão, e começa então toda uma mudança daquilo que originou em Cristo, nos seus discípulos e na igreja primitiva. Aquela maneira de se viver a fé, aquela maneira de enxergar o novo, aquilo que tinha sido apresentado diante deles. Paulo é uma pessoa fantástica na história do cristianismo. Ele é alguém ele é realmente um aborto, como ele mesmo diz a respeito dele. Ele é alguém ele é diferente. É como se Deus fizesse algo extraordinário na vida de um homem. Ele é alguém que o próprio Jesus é quem o para no caminho de Damasco, é quem se move para poder lhe dizer e lhe ensinar as coisas que ele precisava saber acerca do novo, do vinho novo, daquilo que não pode ser colocado em odres velhos, daquilo que não pode se acomodar ao antigo. E esse homem então, ele é levado para a Arábia, fica lá por 3 anos, e depois nós vamos entender um pouco mais disso, quando ele vai dizer que do seu arrebatamento, das coisas que ele aprendeu e que ele foi ensinado, e quando ele vai se referir que o evangelho que ele aprendeu, ele não aprendeu de homem algum, mas que ele aprendeu do próprio Deus. E realmente a percepção do evangelho que Paulo tem é algo fantástico. Ele vai dizer que tudo aquilo que ele considerava como a sua vida, que ele tinha como mais precioso, toda a estrutura religiosa que ele foi ensinado, na qual ele vai dizer que ele se sobrepunha a muitos da sua idade, tudo aquilo que ele era zeloso, tudo aquilo que ele vivia e exercia de maneira rigorosa, tudo aquilo em que sua vida estava sustentada, de repente, diante da maravilha da visão que ele teve no caminho de Damasco, se tornou em nada, em refúgio, em esterco. E que ele considerava tudo aquilo como esterco para poder ganhar uma simples, ou se a gente pode dizer isso, para poder ganhar a Cristo. Ele ficou absorvido pela visão de Jesus, e ele queria conhecer Jesus, e queria viver para Jesus e tudo aquilo que Jesus era e representava. Paulo é alguém então que vai trazer uma reinterpretação ou uma interpretação daquilo que era o novo, daquilo que era o evangelho, e não uma acomodação entre o novo e o velho. Não um acordo entre o novo e o velho, mas um rompimento, de tal maneira que ele, quando se refere à lei, que compreende toda a sua estrutura religiosa, toda a Torá, todo o seu ritualismo, ele diz que a relação dele com ela era de morte. Ele vai dizer: porque eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus, eu estou crucificado com Cristo e logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, Paulo vai dizer, não tem como haver uma relação entre uma coisa e outra. Mas isto não está bem claro no surgimento da igreja. Não está muito definido ainda. E eu gostaria de conduzir os irmãos nesse pensamento. Sintetizando os argumentos do Dr. Purim, este fato se dá pela ascendência do cristianismo ser o judaísmo.
e pelo fato de o cristianismo ter se transformado no catolicismo romano, e o movimento da reforma protestante, por sua vez, não ter conseguido uma independência plena em sua maneira de interpretar o evangelho. Dizia ele: nós saímos do catolicismo, mas o catolicismo nunca saiu de nós. Com isto, gostaria de pensar nesta questão a partir das Escrituras. Eu não estou aqui fazendo uma apologia ao evangelicalismo, eu não estou aqui falando que é melhor ser evangélico do que ser católico, não é esta a minha intenção nesta manhã. O que eu estou dizendo é que quando nós olhamos para a história, a partir deste momento, o que este movimento de catolicidade do evangelho fez foi transformar aquele evangelho simples e puro, das relações simples e puras, do discipulado de Jesus Cristo, em algo que nada mais é do que uma mistura entre judaísmo e paganismo. Foi restabelecida e restaurada toda aquela estrutura, aquela simbologia, aqueles ritos. Aquilo que não havia no início dessa igreja simples, que se reunia nas casas, que se reunia no templo, que se reunia nas sinagogas e que vivia de maneira simples o evangelho. A partir daquele momento, então, você começa a trazer de novo para o cristianismo todo aquele arcabouço do vinho velho. Quando você vai ver, há uma simbologia grande nas vestimentas, na diferenciação no sacerdócio, há um movimento ritualístico que dá ao ritual um valor que na igreja primitiva não existia. E por outro lado, o que você precisa é trazer muito do mundanismo ou do paganismo para esse contexto, porque afinal de contas, a partir de 380, Teodósio deu uma canetada, e o pessoal que era pagão, dormiu pagão e acordou cristão. Ninguém se converte por canetada. Ninguém pode ter uma experiência com o Senhor a partir de decreto. Ou Jesus se revela a você, ou o evangelho alcança você, ou o máximo que você vai ser é um religioso. O máximo que você vai ser é alguém que tem uma boa conduta. O máximo que você vai ser é alguém que confessa alguns dogmas. Mas isso não significa ser cristão, isso não significa ser discípulo de Jesus Cristo, isso não significa nada para Deus. E estas pessoas, então, passam a ser cristãos, chamados de cristãos. E você tem que analisar que, a partir do ano 500 até 1500, quem deteve toda a interpretação do que é cristianismo é este grupo. Quando surge a reforma a partir de 1500, há uma tentativa de se restabelecer o vinho novo. Então vem toda aquela ideia de só a graça, só Cristo, só as Escrituras, só Deus glória, trazendo de novo todo aquele vigor e frescor do Evangelho, a liberdade, a simplicidade, que talvez nós hoje precisamos novamente. E tudo aquilo que a Igreja Católica demorou 1000 anos para construir, em 10 anos, a Reforma Protestante tinha alcançado nações. Aquilo se espalhava como um rastilho de pólvoras, do mesmo jeito que o Evangelho, no início, da maneira simples, voltada para Deus, para Jesus Cristo, para o seu Evangelho, também se manifestou de maneira crescente no início da igreja. Mas a Reforma Protestante, quando os irmãos vão olhar lá a história, ela foi insuficiente no sentido de se apartar de este arcabouço, toda esta bagagem, todo este peso trazido pelo catolicismo romano, que significava então uma mistura e uma mescla de judaísmo e de paganismo com cristianismo. Ela foi insuficiente. E a partir de então eu gostaria de pensar algumas coisas a respeito do que Cristo fala pela sua palavra e por que ele faz esta afirmação que o vinho novo deve ser colocado em odres novos.
antes de pensar na afirmação de Jesus, mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos e ambos juntamente se conservam, gostaria de pensar um pouco no contexto destas palavras, pois esse contexto age como um indicador da maturação daquilo que Jesus estava prestes a dizer. Jesus, através de algumas falas e de alguns atos, foi preparando o ambiente para que esta frase fosse dita, pois suas ações e palavras traziam como natureza intrínseca a novidade do reino de Deus, algo assustador e desconcertantemente novo que a convenção do vinho velho não queria e não iria aceitar. Esta obstinada resistência ao novo é fruto da natureza pecadora do velho homem, quando humilhado pelo amor, pela graça e a verdade expressas no novo homem, no Filho de Deus que é Cristo, vendo no novo tudo o que ele deveria ser e não consegue, tudo o que ele diz ser e não é, sendo vivido e manifesto sem esforço como algo natural à vida. Então o velho se submete à contradição, ao ódio e ao engano de si. Ao invés de se entregar à morte, prefere matar. E ao invés de entregar-se ao amor do novo, prefere consolidar o ódio do velho, matando o novo no madeiro. Vamos ler juntos Lucas 5,39? Ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o velho é melhor. Há uma obstinada resistência. Quando Jesus começa a se manifestar, através das suas ações e das coisas que ele diz, acerca do Evangelho, acerca do vinho novo, o que surge imediatamente é uma resistência do vinho velho. Há um ódio, e isto é fruto da natureza adâmica caída do homem. Porque o Evangelho vai trazer uma realidade para mim e para você. Nós não temos condições de atingir a justiça divina. Esta semana eu falando aqui na quarta-feira, com alguns irmãos, no culto da noite, nós podemos perceber que o que Deus faz em Cristo Jesus é suprir toda a nossa carência, é suprir toda a nossa impossibilidade de poder atingir a sua santidade, de poder atingir a sua justiça. E eu trouxe como referência a questão do meu filho, do Lucas. E o Lucas, quando nasce, ele não tem nenhuma condição de subsistir em si mesmo. Ele é uma carência em carne e osso. Ele é alguém que depois que foi tirado do ventre da sua mãe, se deixá-lo ali, ele vai morrer, porque ele não tem condição de ter vida em si mesmo. Ele não tem condição de se alimentar, ele não tem condição de se vestir, ele não tem condição de trabalhar, ele não tem condições de se expressar, de se comunicar. Ele é a carência em si mesmo. E eu e a minha esposa, nesse processo, representamos tudo o que ele não pode ser. Representamos o suprimento de tudo o que ele não é, de tudo o que ele não tem, de tudo o que ele não pode. Então ele não pode se alimentar, nós o alimentamos. Ele não pode se vestir, nós o vestimos. Ele não pode trabalhar, eu vou trabalhar. Ele não pode. Tudo que ele não pode, eu venho ser nele. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo é tudo em todos. Porque tudo que você não podia em relação a Deus, tudo que você não podia em relação a Cristo Jesus, Deus veio ser em mim e em você. Tudo que você não é, Deus veio ser em você. Mas a religião veio dizer que você é. A religião vem te autoafirmar enquanto velha criatura. Vem trazer a você a mentira de que você há uma condição de agradar a Deus enquanto não há. E é por isso que Deus veio ser tudo em você. E é por isso que Deus precisa ser tudo em nós. Porque somente Ele pode suprir as nossas carências. E nós não podemos esquecer que a palavra de Deus vai dizer que nós nos tornamos inúteis. Que o homem depois da queda não tem como agradar a Deus, não tem como ser bom, mesmo porque não há ninguém bom. Agora a religião determina o que é bom. E quando você consegue cumprir essas questões determinadas pela religião, você se engana achando que é bom e que pode agradar a Deus. E isto incha o seu coração e incha o meu coração com justiça própria. E nós nos achamos então no direito de querer esfregar o nosso currículo na cara de Deus.
E nós não queremos aceitar o vinho novo, porque o vinho novo parte de uma premissa básica: não há chance para você fora de Cristo, não há chance para você fora da graça e da misericórdia de Deus. A única solução para mim e para você era a morte, e esta morte que você não podia morrer, Deus veio morrer por você, e veio te fazer morrer naquela cruz. E a vida que você não podia ter, e a vida que você não podia ser, que expressa Deus, Deus veio ser em você na ressurreição do seu Filho. Quando você e eu cremos, quando eu e você nos apropriamos pela fé desta maravilhosa graça, Deus vem ser tudo que nós não podemos ser. Ainda que isto nos humilhe, ainda que o seu amor, que eu não posso compensá-lo, que eu não posso retribuí-lo, venha me humilhar, Ele não desistirá de me amar, porque eu não sou capaz de retribuí-lo. Mas se você entrar no engodo e na mentira da religião, você se achará no direito e capaz de ser algo em si mesmo. E isto é tudo o que o vinho velho queria. E por isso que ele não poderia aceitar o vinho novo. E é por isso que, ao invés de se subjugar ao novo, ao amor de Deus, ele prefere matar Deus. Isto é a contradição das contradições. Nós hoje podemos matar Deus da nossa relação. E porque não podemos nos negar, porque não podemos assumir a realidade do Evangelho que diz: ou Deus vem ser tudo em nós, ou nós não seremos nada. Meu amado, minha amada, você é um amado de Deus, e a palavra de Deus vai dizer que é o amor a motivação de Deus para fazer o que fez. É porque Deus te ama e me ama, que Ele deu o seu Filho, para que você não morra no seu pecado, para que você não morra na sua presunção, para que eu e você não morramos no ódio, mas que tenhamos a vida eterna habitando em nós hoje. Você pode dizer um aleluia? Da mesma forma hoje, 2000 anos depois, a mesma cruz está diante de nós. Podemos fazer parte da contradição da religião, que em nome do autor da vida determinam matá-lo. Como Pedro diz diante dos obstinados da religião, lhes oferecendo misericórdia. Vamos ler juntos Atos 3,15. Matastes o autor da vida, ao qual Deus o ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Ou fazer parte dos humilhados e constrangidos pelo amor incondicional de Deus, que pela fé se identificam plenamente em Cristo, vendo em sua morte o fim de si mesmo, do velho, e em sua ressurreição o início do novo. Isto é o que a Bíblia vai chamar de novo nascimento. Jesus, logo após a sua estada no deserto, onde foi tentado, começa seu ministério e logo de início manifesta as novidades. Começa assumindo a sua missão, que tem a ver com liberdade, com a luz, com as boas novas e com a plena aceitação de Deus. E depois da leitura de Isaías diz, vamos ler juntos, Lucas 4:21, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Meus amados, eu às vezes me sinto um pouco cansado com algumas coisas que chegam para mim. Eu não estou aqui querendo falar de certo, de errado. Eu não estou aqui para discutir religião, porque para mim nenhuma religião é boa. Mas eu fico vendo alguns absurdos que são feitos e falados e ensinados em nome de Jesus Cristo. E isto tem me incomodado. Jesus começa assumindo uma postura, e ele vai dizer: hoje o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. E ele faz uma citação do profeta Isaías, e os irmãos sabem que a referência que ele faz é de Isaías 61. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu.
E ele vai falar que ungiu para quê? Qual que é a sua missão? Para dar vista aos cegos, para evangelizar aos pobres, para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos, e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas é interessante que Jesus já começa aí a dar um detalhe do novo. E ele omite a referência posterior de Isaías 61, que é e anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Umas 2 semanas atrás, uma pessoa me procurou, depois de um estudo na minha casa, e ela estava extremamente angustiada, sofrendo, e ela nunca ouviu falar de graça, nunca tinha ouvido falar dessas coisas, e ela veio me questionar e falou: Alexandre, eu nunca ouvi falar disso, e minha mãe falou que Deus é amor, mas Deus também é ira. E aonde fica a ira de Deus? Você fala muito dessa graça, desse amor de Deus, mas eu não vejo você falando da ira de Deus. Aonde fica a ira de Deus? Eu falei: meu amor, a ira de Deus foi lançada sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque a minha Bíblia me diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu estou cansado de ouvir estes amantes do vinho velho querer, a partir de uma teologia que deforma o caráter de Deus e deforma Deus, e que diz que você e eu temos condições de suprir a justiça divina. Você não tem. Deus pode até se irar, mas Ele veio tomar sobre si a ira. Ele veio tomar sobre si todo o castigo que estava determinado a mim e a você. Jesus Cristo levou na cruz do Calvário, para que você e eu pudéssemos agora sermos libertos, livres da culpa, da condenação, livres de nós mesmos. Uma outra pessoa, numa situação, também nesses estudos de terça-feira, ela conheceu e se envolveu com uma determinada religião e começou a estudar os princípios dessa religião, e daí ela foi arrancando seus brincos, foi deixando de passar batom, e não podia fazer nada depois que o sol se escondesse na sexta-feira, porque esta religião dizia que não se podia fazer nada no sábado. Só que ela precisava trabalhar. E o único emprego que ela conseguiu foi no shopping. E no shopping se trabalha aos sábados. E esta moça estava cheia de culpa. E o seu patrão dizia: minha filha, você precisa colocar um brinquinho. Minha filha, você precisa passar um batonzinho. Mas ela, cheia da sua culpa, cheia de medo, porque o Deus que lhe foi apresentado é este Deus. Porque o seu cristianismo é vivido a partir da sua tradição religiosa, a partir da sua sociedade, e não a partir de Cristo. Meus irmãos amados, se Cristo fazia o que fazia no sábado e buscava fazer no sábado, por que essa minha irmã não pode trabalhar no sábado? Ela é discípula de quem? De Jesus Cristo ou da sua religião? De quem? De quem você e eu somos discípulos? De Jesus Cristo ou da nossa tradição religiosa? E essas coisas vão, e parece que a gente não pode falar sobre isso. Parece que quando a gente fala sobre isso que a gente está, sendo mau caráter. Existe todo um zelo em nome de uma ética cristã, mas, meus amados, se deformam o nosso Senhor, se deturpam o seu evangelho, e nós temos que ficar calados. Não vejo isso nas Escrituras. Não vejo isso nas Escrituras.
Precisamos anunciar o evangelho da graça, precisamos anunciar o amor de Deus. E o discipulado como uma vida com Deus, daqueles que foram regenerados, que nasceram de novo, que têm o Espírito de Deus habitando em si. Que agora a relação dele com Deus não está mais baseado na troca, nas barganhas, e nos méritos e no medo, mas está baseado na visão que teve de Jesus, na contemplação do tamanho do amor de Deus por ele, e que agora não quer mais nada a não ser estar com Jesus, não pensa nem em céu, não pensa nessas coisas, nem em inferno, eu quero é Jesus. Agora, normalmente, o que nós vemos é ontem o Silas foi... Gente, eu vou colocar essa pregação no site, vocês ouçam. Ontem o Silas foi muito usado pelo Senhor. Mas nós mudamos o nome, simplesmente. Colocamos o nome de Jesus em uma série de situações e de deusezinhos, só porque Jesus tem uma aceitação social melhor. Mas acabamos servindo ao dinheiro e colocamos o nome dele de Jesus. E dizemos, quando acumulamos bastante, falando, Deus me abençoou. Como se isso fosse bênção. Como a bênção estivesse relacionada às coisas. Você sabe o que é bênção para um filho de Deus? Você quer saber o que é bênção para um filho de Deus? Bênção para um filho de Deus é Deus. Ele não quer mais saber das coisas. Deus pode dar e pode não dar. Paulo vai dizer, eu já sei viver de qualquer jeito. Eu posso ter fartura, como eu posso padecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Existe alguém que é a razão da minha existência, que é a razão da minha vida. Esse alguém é a pessoa de Jesus Cristo. Esse alguém é Deus em mim. Ele é o meu tesouro. Ele é o que eu quero. Agora, se Ele quiser me dar, me dê. Se Ele não quiser me dar, não me dê. Eu já tenho tudo o que eu preciso, que é Ele. Todos estavam... Perdão, gente, onde é que eu estou mesmo? Me ajuda aí. Aí mesmo? Então, eu falei bastante aqui, eu preciso só dar Jesus, então, ele vem do deserto, ele entra na sinagoga em Nazaré, e ele se expressa ali e diz sobre que o Espírito de Deus está sobre ele, e ali o povo fica admirado olhando para ele. Todos estavam maravilhados com as palavras de sabedoria que saíam da sua boca. Mas quando o novo se apresenta de maneira mais explícita, então tentam matá-lo. Quando ele faz referência à viúva de Serepta de Sidom, e quando ele faz menção de Naamã o sírio como alvos da instrumentalidade divina, o vinho novo aparece e, por consequência, o ódio do vinho velho também. Enquanto Jesus estava falando essas coisas, estava tudo bem, mas quando ele começou a falar que a viúva foi usada por Deus para alimentar o profeta, e ela era de Serepta de Sidom, mesmo que houvesse muitas viúvas em Israel, aí o vinho velho já falou, opa, vocês estão me tirando? Vocês estão achando o quê? Deus vai usar só os seus. Deus só usa o que tiver dentro dessa caixinha aqui, ó. O que tiver fora, Deus não usa, Deus não gosta, Deus não ama, Deus não quer. Aí Jesus já começa a expressar o vinho novo, falando, não, meu queridão, vocês estão enganados. Vocês estão maravilhados aí do que eu estou dizendo, do que eu estou falando, mas eu preciso mostrar para vocês uma outra realidade. Deus não pode ser acondicionado em nenhum sistema religioso, inclusive o de vocês. Pronto, foi o suficiente. Estava todo mundo amando, estava todo mundo gostando, de repente, estão todo mundo odiando. Tinha leproso de baciada em Israel, mas foi Naamã o sírio que foi curado. Espera aí, o que você está falando nós não podemos suportar. O que você está falando é muita novidade para nós não gostamos de novidade, nós não queremos o novo, nós bebemos o velho e dizemos o velho é melhor. Então, nós vamos matar você. E procurar então jogar Jesus do alto do monte onde a cidade foi edificada. Poderíamos citar vários exemplos deste contexto, que antecede a afirmação de Jesus sobre o vinho novo. Mas vou citar apenas mais um, a vocação de Levi. Esse é um camarada que eu gosto de citar.
E a gente está dentro desse processo lá, hein? Jesus, depois de ensinar, curar os leprosos, o paralítico, expulsar demônios, realizar maravilhas, crescer em fama, sendo ostensivamente vigiado pelos fariseus, resolve, numa ação explícita do vinho novo, se aproximar de um publicano chamado Levi, caminhar com ele e aceitar participar de um banquete em sua casa com seus amigos. Talvez aqui a gente precise colocar um chão para se pisar com relação ao que é um publicano. Eu já expliquei outras vezes, mas vou explicar porque às vezes tem gente que não estava em outras pregações. Um publicano é alguém sem reputação religiosa. É um judeu que passou a servir o Império Romano para cobrar impostos dos judeus. E judeus têm sobre si toda a prerrogativa de ser o povo de Deus. Quando você é inimigo do povo de Deus, você é inimigo do próprio Deus. Mas é uma figura assim que Jesus vai usar para poder chegar nesta afirmação que nós começamos a tratar no início do nosso boletim. Jesus passa por alguém que não tem reputação religiosa, que não tem nenhuma reputação social diante do seu povo. E faz o quê? Chama esse camarada para andar com ele. E mais do que isso, vai na casa dele. E mais do que isso, come. E mais do que isso, faz um grande banquete. E chama todos os seus... Quem que eram os amigos de Levi? Eram os publicanos, era o pessoal da sua laia, que nem diz o outro. Não era ninguém que frequentava igreja, não era ninguém que orava, não era ninguém que jejuava. E eu aqui não estou falando contra jejum e contra oração. É bom falar o que nós dizemos e o que nós não dizemos. Mas era um pecador. Era um pecador. E Jesus passa por esse homem e fala, vamos andar juntos. O homem larga tudo e começa a andar junto com ele. Senhor, vamos na minha casa? Vamos. Posso levar meus amigos? Pode. Posso fazer um banquete? Pode. E vamos comer e vamos beber. E quando Jesus está comendo e bebendo com estes pecadores, o vinho velho está de fora observando, e daí começa a dizer, os discípulos dos fariseus, bem como os de João Batista, jejuam e oram. Os teus comem e bebem com publicanos e pecadores. Eu não estou falando para você cair na manguaça, viu, meu irmão? O Evangelho fala de que tudo nos é lícito. Porém, nem tudo nos convém. Se você não tiver o equilíbrio do espírito, nenhuma coisa, se você não souber usar de moderação, nada será bom para você. O que eu estou dizendo é que Jesus está ali se confraternizando com essas pessoas que a religião dizia que não deveria, que o vinho velho dizia que você não pode andar, que você não pode estar perto, que você não pode fazer aquilo. Para o vinho velho isto é uma afronta, tal misericórdia e compaixão, tal manifestação de aceitação e expressão de amizade com alguém sem a mínima reputação religiosa, cercado de pecados e de pecadores, não pode ser de Deus. Deus jamais comeria com alguém assim e jamais amaria alguém como Levi e sua corja. Afinal de contas, o Deus do vinho velho, o Deus criado pela religião, o Deus da tradição religiosa do não amor, veio para os justos e perfeitos. Enquanto que o Deus revelado em Cristo Jesus diz, Lucas 5,32, eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus, no capítulo 5 de Lucas, entre os versos 27 e 39, deixa claro a incompatibilidade que há entre tudo o que ele é e representa e seu acondicionamento ao velho sistema. Querer ser cristão e andar de mãos dadas com o sistema religioso do mundo é o grande erro do cristianismo. Querer interpretar o vinho novo, o evangelho, de maneira a conformá-lo com o odre velho da lei, do judaísmo, do paganismo, da coerência com a sabedoria deste mundo, é um erro. Quando agimos deste modo, promovemos tudo aquilo que inviabiliza a interpretação do cristianismo a partir de Jesus Cristo, nestes 2000 anos de história. Para as instâncias acima citadas, Cristo é escândalo e loucura. Vamos ler junto 1 Coríntios 1,
do 23 e 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Meus amados, quando nós tentamos conformar o novo que Jesus veio ser e trazer a esse sistema velho e antigo, isto impossibilita que nós possamos ter uma interpretação de Cristo, um discipulado de Cristo, a partir de Cristo. Nós misturamos, nós colocamos vinho novo em odre velho, e isto inviabiliza. Isso faz com que nós nos afastemos do sentido original da fé cristã, que é o próprio Senhor Jesus. Esta realidade fica explícita em Pedro. No capítulo 10 de Atos, a palavra de Deus nos fala sobre Cornélio, centurião descrito como piedoso e temente a Deus. Cornélio era romano, gentil, alguém que pertencia aos inimigos do povo de Deus, que não guardava o sábado e nem frequentavam as sinagogas judaicas, e que, segundo o vinho da religião, era um maldito, pois estava escrito, Gálatas 3:10b, maldito todo aquele que não permanecer em todas estas coisas escritas no livro da lei para cumprir. Ou seja, Cornélio não pertencia ao sistema religioso judaico, ele não conhecia todos os preceitos da lei, ele não guardava os sábados, ele era um centurião, se tinha guerra no sábado, ele tinha que guerrear no sábado. Agora, a palavra de Deus vai o descrever como alguém temente a Deus. Cornélio, instruído pelo anjo, manda chamar Pedro. Então Cornélio está lá, ele tem uma visão de um anjo, e o anjo diz, você precisa mandar alguém ir lá na casa de Simão, o curtidor, você vai chamar um camarada lá chamado Pedro, ele vai dizer as palavras que você precisa ouvir e saber. Muito bem, ele faz isso. Só que quando chega lá, Deus não deixa Pedro sem nenhum chão. Deus dá uma visão a Pedro. É uma visão de um lençol cheio de animais, de répteis da terra, de aves do céu, e a voz que dizia, Pedro, mata e come. E nós sabemos o que Pedro fez e o que Pedro falou. Pedro falou, de modo nenhum, Senhor. Nunca toquei nada comum ou impuro. Então Deus começa a explicar o vinho novo para Pedro. E dizer, olha Pedro, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Cornélio, instruído pelo anjo, manda chamar a Pedro, para que viesse à sua casa anunciar o evangelho. Neste meio tempo, o pai deu uma visão a Pedro, um lençol com toda a sorte de quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu, determinando que fossem mortos e que os comesse. Mas Pedro, respondendo, disse, de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum e imunda. Deus então começa a ensinar a Pedro que as coisas mudaram, que agora é tempo do vinho novo e que não dá mais para interpretar o novo a partir do velho. Atos 10:15, não faças tu comum ao que Deus purificou. O nosso problema hoje, 2000 anos depois do início do cristianismo, é o mesmo de Pedro, no começo da igreja. A interpretação que fazemos do Evangelho, ainda hoje, não parte do novo que é Cristo, mas sim do vinho velho da religião. Pedro é uma pessoa que andou com Jesus durante aproximadamente 3 anos e meio. Ele viu Jesus ressuscitar mortos, ele viu Jesus andar sobre as águas, ele viu Jesus ir na casa falar com a mulher samaritana. Samaria era um lugar maldito. Samaria era um lugar que a religião, que a igreja, que a gente contextualizando, não poderia ir frequentar. Mas Jesus não só vai a Samaria, não só passa por Samaria, como conversa com a mulher samaritana, como fica lá mais 2 dias, hospedado na casa dos amigos da mulher, de modo que aqueles homens dizem, nós não cremos mais por causa do testemunho da mulher, mas porque nós mesmos te ouvimos. Pedro estava lá. Pedro provavelmente estava junto com Jesus e seus discípulos na casa de Levi,
comendo e bebendo. Levi era um pecador. Ainda que ele fosse judeu, contudo, ele era considerado um pecador, alguém que não poderia ser. Tanto é que é a acusação que os fariseus fazem. Os teus discípulos comem e bebem com publicanos e pecadores. Agora, se Pedro viu isto, se Pedro andou com Jesus, por que ele não se sentia então... Se Pedro entrou na casa de Levi, na casa dos samaritanos, por que ele não se sentiu confortável em entrar na casa de Cornélio? Porque ainda a leitura que ele tinha do novo era rebuscada do velho, era cheio de vinho velho. Ele ainda não conseguia interpretar o cristianismo, o que é ser um cristão, o que é ser um filho de Deus, a partir de Cristo e de Cristo somente. A sua interpretação estava contaminada pela sua tradição religiosa. Ela estava cheia de tradição religiosa, cheia de coerência do mundo, de cosmovisão daquele tempo. Ele não rompeu de maneira abrupta com aquilo, como Paulo depois, lá no capítulo 2 de Gálatas, vai falar com ele também, quando eles estão reunidos com os gentios, mas quando chega o pessoal da parte dos judeus, da parte de Tiago, ele dissimula, faz de conta que não estava ali, provavelmente estava comendo um torresmo. Estou brincando, gente. Mas quando chega o pessoal da parte dos judeus, ele dá uma dissimulada, aí o outro também já dissimula, e daqui a pouco está todo mundo dissimulando. E Paulo vai chegar: meu querido, o que você está fazendo? Se você não vive como um judeu, por que você quer obrigar as outras pessoas a viverem como judeu? E aqui lê: se você não vive como um religioso, se nem você consegue cumprir os prescritos da sua religião, por que você quer obrigar as pessoas a viverem por esse vinho velho da sua religião? Pedro ainda não conseguia se sentir à vontade em entrar na casa daquele centurião romano chamado Cornélio, porque ainda não conseguia ver Jesus sem os óculos da sua religião. E nós hoje precisamos. O nosso problema hoje, 2000 anos depois do início do cristianismo, é o mesmo de Pedro no começo da igreja. A interpretação que fazemos do evangelho, ainda hoje, não parte do novo que é Cristo, mas sim do vinho velho da religião. Pedro, ao chegar à casa de Cornélio, não se sentiu confortável para entrar em sua casa. Antes lhe disse, Atos 10, 28, disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou achegar-se ao estrangeiro, mas Deus mostrou-me a nenhum homem chame comum ou imundo. Ele vai chegar na casa de Cornélio, ele, em vez de chegar: boa tarde, Cornélio, tudo bem? Vamos aí, reúne o pessoal, quero dar um abraço na sua família, queremos pregar o evangelho a vocês, queremos anunciar a Cristo a vocês. Não, ele fala: ó, você sabe que não é certo o que eu estou fazendo aqui não, né? Você sabe que eu tô quebrando algumas regras aqui, né? Você sabe que não é legal isso que eu estou fazendo, afinal de contas, eu sou um judeu. Espera aí, meu amado, você é um judeu ou você é um cristão? Você é um religioso ou você é uma nova criatura? Se você é um religioso, a palavra de Deus fala que a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum para Deus, mas o que vale é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora, nós precisamos hoje, desesperadamente, sermos cristãos a partir de Cristo, sermos discípulos de Jesus Cristo e não discípulos da nossa tradição religiosa. Pedro era discípulo de Jesus, andou com Cristo, estava em Samaria quando Jesus conversou com a mulher samaritana, depois permaneceu em Samaria ainda 2 dias, hospedado pelos samaritanos, amigos da mulher. Viu como Jesus entrou na casa de Levi, um publicano, como Jesus e seus discípulos comeram e beberam com os publicanos e pecadores. A pergunta é: por que tamanho desconforto em entrar na casa de Cornélio? A resposta é simples: porque Pedro queria colocar vinho novo em odre velho. Sua interpretação do evangelho não era feita a partir do novo que é Cristo, mas a partir da caducidade da sua religião. Quando olhamos para a história do cristianismo, talvez tenhamos que dar razão ao Dr. Purim,
Hoje, o que podemos perceber é uma interpretação do Evangelho que tem como mestres os expoentes da lei que crucificaram a Jesus, além dos mestres da Babilônia, que se deleitam em suas mistificações, cheios de ganâncias. Carecemos de uma interpretação do cristianismo que tenha como mestre Cristo e Ele somente. Talvez este seja um momento histórico apropriado para reiniciar a interpretação cristã. Vamos ler juntos Mateus 17:5. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Sabe o que Deus está dizendo? Você quer ser um filho de Deus? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. É ele quem é a sua referência. É ele quem é a sua vida. É só a partir dele que você pode ser agradável a mim. Fora dele você não tem esta condição. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Jesus vai dizer: não se põe vinho novo em odre velho, não se põe remendo de pano bom em pano roto, não dá certo, não tem como. Você não vai pegar uma camisa nova, rasgar a camisa para remendar uma velha. O novo do cristianismo, o novo de Deus, do Evangelho, da Boa Nova, é Jesus. Que o Senhor nos dê a graça como igreja de viver a partir de Cristo e de Cristo somente. De que toda interpretação nossa que provenha da nossa tradição, da nossa religião, da nossa cultura, e que fira a revelação de Deus em Cristo Jesus, que nós possamos abandonar e deixá-la, para que possamos ganhar a Cristo e esse crucificado. Como Paulo disse, que considerava toda aquela sua tradição como esterco, porque ele queria ganhar só uma coisa: Jesus Cristo. Que isso seja uma realidade nesta igreja, e que nós possamos ser anunciados. Eu tenho falado aqui. Nós estamos num momento histórico importante. Nós precisamos reavaliar a nossa fé e precisamos anunciar a suficiência de Cristo. O Evangelho da graça de Deus, do amor de Deus, da inutilidade da religião, do homem, da incapacidade do homem de se achegar a Deus. Eu tenho falado aqui, nós precisamos rever grandes coisas, muitas coisas. Nós precisamos rever a nossa fé cristã e sermos, em nome do Senhor Jesus Cristo, cristãos a partir de Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Bendito é o Teu santo nome. Que o Senhor nos dê a graça de poder contemplar ao Teu Filho, de olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Senhor, e de viver por Ele, na dependência dEle, com Ele, para a Tua glória, meu Pai. Que o Senhor nos dê a coragem de respondermos sim ao discipulado de Jesus e de vivermos, Senhor, uma vida que expresse o Teu amor, a Tua graça, Senhor. Pai, que nós possamos viver uma vida que, pela manifestação da vida de Jesus, redunde glória e louvor ao Teu nome, Senhor, e em vida para nós. Dá ousadia, Senhor, a esta igreja, a estes irmãos, de anunciarem, Senhor, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A boa nova que liberta, a boa nova que é uma boa notícia, Senhor, para os pobres, para os cansados, que é libertação para os oprimidos, Senhor, que é visão para os cegos, que é o anúncio de que o Senhor nos aceitou plenamente em Cristo Jesus, porque o sacrifício de Jesus Cristo foi pleno para nos fazer santos e irrepreensíveis diante de Ti, Senhor. Por isso, Pai, nos dê a graça de andar em santidade para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.